Muito bem, gente. O tema de hoje nós vamos falar sobre a sexta disciplina espiritual, né? Nós já falamos de várias, falamos de 5 aqui. Falamos de comunhão, falamos de solidariedade, né? Falamos de meditação. São temas importantes que nós devemos sempre estar relembrando, porque a nossa vida é uma vida na academia da fé. Entende isso, tá? Entenda. Na academia da fé. Algumas pessoas falam que o termo academia, né? Academia do saber, ela começou com a academia dos músculos, né? Pessoas na Grécia Antiga se reuniam para fazer exercícios e lá começavam a trocar ideias, né? E ali começou parte da filosofia, da conversa, da troca de ideia, de informação, né? Então, o termo academia pode ser também direcionada para a questão teórica, mas também física, tá certo? Não é à toa que é usada a academia de musculação, né? E tem a academia de letras, do conhecimento, né? E as disciplinas espirituais, elas não são o fim em si mesmo, mas é uma maneira e um estilo de vida que nós devemos viver. Nós temos que colocar em prática a nossa piedade, Paulo diz, né? Devemos ser piedosos e devemos nos exercitar na piedade. E piedade engloba todas essas disciplinas que nós estamos fazendo aqui. Então, sempre digo para vocês, as disciplinas não são o fim em si mesmo, mas elas nos ajudam a nos preparar para ter um contato maior, uma entrega maior para Deus, ok? Deus pode falar com bêbado, com drogado, com adúltero, blasfêmio. Deus fala com quem Ele quiser, na situação que quiser. Então não pense você, porque eu estou fazendo X, Y, Z, então só porque eu estou fazendo assim é que aí então Deus vai poder falar comigo. Isso é ilusão, tá? Deus fala com quem Ele quer, quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Mas agora eu, que aceitei Jesus como Salvador, que tenho o conhecimento da sua palavra, que tenho as orientações da sua palavra, eu, pela graça, por amor, vou seguir uma vida de piedade e devo exercitar a minha piedade enquanto estiver vivo, ok? Então, as nossas disciplinas espirituais aqui não tem nada a ver com salvação. Você tem que fazer isso ou você não vai ser salvo. Não é isso. Você faz essas disciplinas porque você é salvo em Jesus. E pela graça que Deus dá no teu coraçãozinho, você tem força e inspiração para praticar as disciplinas, tá certo? Então não seja displicente quanto à graça que você recebeu. Então coloque em prática, tá certo? Muito bem. Vamos ler o primeiro texto hoje, que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Eu vou ler aqui para vocês, vou compartilhar a tela, tá? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz o seguinte, está aí na tela para você, ó. Vós, falando para Israel, né? Porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, né? Santa, separada, é diferenciada, não porque é melhor. Santa aqui não quer dizer porque é melhor, né? É santa porque é separada, é diferente, tem um propósito especial. Nós somos santos porque somos separados por um propósito especial, não porque temos um valor especial. Entenda isso, tá? Povo de propriedade exclusiva de Deus. E qual é o objetivo? O a fim de aqui é um verbo de objeto direto, né? Me ajude se eu estiver errado ou indireto. Direto. A fim do quê? Para que nós somos tudo isso? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então nós somos tudo isso. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas temos um objetivo. Qual é o objetivo? Proclamar as virtudes daqueles que nos chamam, ou seja, falar do reino de Deus. Tá? Isso é importante. Então veja, todo aquele que nasce no reino de Deus nasce como missionário, nasce com o querigma, com a proclamação. Todo aquele que é cristão, se não é missionário, é uma farsa, é um fake news, ok? Você que recebeu a graça de Jesus, foi transformado, aceitou Ele como Senhor e Salvador, é impossível não dizer, não proclamar essa graça que você aceitou. Nós não somos maçons que temos uma reunião, nós temos um clube secreto.
tá? Nós não temos o clube secreto. O cristão sempre padeceu na história desse mundo porque ele não era um agente secreto, ele não guardava para ele. Houve momentos, né, os valdenses e os angelotes que realmente eles levavam a palavra de Deus, né, os manuscritos de maneira secreta, porque se eles abrissem e falassem para eles, eles morreriam. Então, de forma inteligente, para não perder a vida e proclamar o evangelho, eles sim eram agentes secretos naquela situação. Então você não mora na Coreia do Norte, você não mora em certos lugares que a ditadura diz que não é proibido pregar. Você está num país livre, então você não tem desculpa para não proclamar. Se você não proclama a graça que você aceitou, você é uma farsa. É forte isso, né? Então, hoje, a disciplina que eu vou falar é o beabá, gente. É o beabá do cristianismo que nós esquecemos. Quer ver um exemplo? No mundo adventista, pode ser que talvez você esteja assistindo e não seja adventista. Você é bem-vindo, né? Então, eu só vou dar um contexto para você entender a piadinha aqui, tá? Existem estudos bíblicos que nós adventistas damos e até títulos de sermãos. Eu sempre. Esse plural é triste, né? Muito bem, enfim, de que as pessoas colocam o título de estudo bíblico ou de sermão dizendo o seguinte: o mandamento esquecido. E as pessoas falam, nossa, mas qual é esse mandamento? Né? Uma curiosidade, é um título para chamar atenção, né? Que mandamento esquecido é esse? E nós, adventistas, vamos lá e dizemos que é o mandamento do sábado. Mas agora, hoje, eu vou falar para você que não é. O mandamento esquecido não é o mandamento do sábado. Porque antes dos adventistas, já outras pessoas guardavam o sábado. Sabe qual é o maior mandamento esquecido entre todos os cristãos? O de evangelizar. É um mandamento. É o que nós vamos ver hoje aqui, tá certo? Então eu vou trazer aqui para vocês alguns motivos, né? Eu até, cadê aqui, as minhas anotações, ó. Vai vendo as anotações do pastor aqui, né? Eu preciso começar a escrever, gente, não colocar de forma organizada num livro, né? Quem sabe futuramente produzir um livro, né? Mas tem os meus manuscritos aqui, que às vezes se perde. Bom, por quê? Vou te dar agora cinco motivos porque você deve evangelizar como disciplina, como obrigação, como meta de vida. Então, 5 razões. Presta atenção na primeira razão agora. A primeira razão é porque é um mandamento de Deus. É um mandamento de Deus. Então, rapidinho, quero mostrar para vocês o mandamento de Deus na Bíblia. Então, olha aqui na tela, vamos para Marcos, capítulo 16, verso 15. Olha lá, rapidão. Aqui, ó. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. A quem? A toda criatura, né? Toda criatura racional, ok? Então, ide por todo o mundo. É um mandamento de Deus, né? Agora, vou ler um outro texto também muito forte. Agora, Paulo dizendo, 1 Coríntios capítulo 9. Vamos lá, tem muito texto hoje para a gente ler. 1 Coríntios capítulo 9, vou ler o verso 16. Olha o que Paulo diz aqui, gente. Diz assim, ó. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa o quê, queridos? O que é o evangelho? O que é anunciar o evangelho? É o que Paulo está dizendo? É um conselho. Não, é uma obrigação. E olha o que ele diz, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai do José se não pregar o evangelho. Ai do Adriano se não pregar o evangelho. Ai da Maria se não pregar o evangelho. Vocês estão percebendo? É uma obrigação, é um mandamento de Deus. Então você prega o evangelho, primeiro motivo, porque é um mandamento de Deus. E quando você transgride um mandamento de Deus, você está fazendo o quê? Pecando. Por isso que faz sentido quando Jesus fala assim, aquele que me negar aqui na terra, eu vou negar diante dos anjos, diante do meu Pai. Faz sentido, porque é um pecado, está em pecado. Se está em pecado, está em rebelião contra Deus. Logo, não tem o que esse camarada rebelde fazer lá no céu, entendeu? Então, não pregar o evangelho, deixar de pregar o evangelho é um pecado. Então, o primeiro motivo, guarda no teu coração, você peca quando você se envergonha, você procrastina,
quando você finge, se esconde e não prega o evangelho. Você está pecando. Ok? Gostou aí do primeiro? É forte, hein? Poderíamos ficar só com o primeiro, né? Mas eu tenho 5 aqui. Vamos para o segundo. O segundo aqui eu vou ler primeiro o texto. Agora nós vamos para Filipenses capítulo 2. Vamos rapidinho aqui. Eu gosto desse site aqui porque ele é bem prático. Filipenses, cadê o Filipenses? Está aqui, Filipenses 2, verso 12. Diz assim, gente, ó. Assim, deixa eu subir aqui para vocês aqui. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O segundo motivo por que você deve pregar o evangelho, porque isso faz parte do seu desenvolvimento cristão. Entende? É a mesma coisa, você se forma em odontologia, e você agora não quer mexer no dente das pessoas. Mas como assim? Você se formou para odontologia, você tem que mexer com dente, né? Você é um eletricista, mas não quer mexer nos fios, não quer. Você é um encanador, não quero abrir buraco, não quero colar cano. Como assim? Não faz sentido. Para você desenvolver na sua profissão, você tem que colocar em prática. A mesma coisa no evangelho. Então, o segundo motivo pelo qual você deve praticar o evangelismo, evangelizar, é porque isso é bom para você, querido, para o seu desenvolvimento, tá? Para o seu desenvolvimento. E veja, não espere você dominar o assunto do evangelho para então depois proclamar. Porque você vê histórias assim na Bíblia de pessoas simples, né? E no dia a dia, pessoas simples que não conhecem todo o evangelho, que não conhecem todas as profecias, todas as doutrinas bíblicas, mas aquilo que ela conhece, ela passa com convicção. E isso ajuda ela a manter a fé dela. É um desenvolvimento pessoal. Tá? Muito importante. Rapidinho agora, vamos para o terceiro motivo. E o terceiro motivo está em Romanos. Vamos lá para Romanos, gente. Um livro excelente aí que a molecada, os jovens estão estudando na escola sabatina desse trimestre, tá? Eu quero ler com vocês rapidinho Romanos 10. Vamos lá para Romanos, uma baita de uma carta, né? Romanos capítulo 10, verso 14. Olha o que Paulo diz assim, ó. Paulo diz assim, ó. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Existem outros textos aqui, mas eu quero já focar para você no terceiro motivo porque você deve pregar o evangelho. Você deve pregar o evangelho porque você ama as pessoas. E por amar as pessoas, você precisa compartilhar aquilo de bom que você tem. E aqui vem um puxão de orelha meu, na minha orelha, na sua. Veja, gente, quando sai um filme novo que você assistiu e gostou, aí você fala, olha, nossa, você tem que assistir esse filme. Ou quando você compra um produto, eu comprei aquela batedeira, menina do céu, aquela batedeira é uma benção, e você fala da batedeira, quantas voltagens, qual é a potência dela, né? Aí você compra uma piscina, você fala para a pessoa, enfim, nós somos evangelistas de várias coisas, mas não sei o que acontece, né? A natureza nossa é tão ruim que a gente não tem prazer em comunicar Jesus. A gente esconde, a gente não fala, a gente fala de tudo. Tudo que você pensar do dia a dia. Do time de futebol, da música nova que saiu, da roupa, da série, da novela. A gente fala de tudo, a gente evangeliza de tudo. Mas chega na hora de evangelizar, de falar do evangelho, não falamos. Não, fica em segundo plano. Não quero me comprometer. Não quero me ofender. Eu não quero perder a amizade que nós temos, né? Veja, gente, se você perde a amizade das pessoas por causa da sua fé, eu vou dizer para você, você foi livrado, tá bom? Porque um verdadeiro amigo, que é seu amigo, mesmo que não aceite a tua fé, ele vai te respeitar pelo aquilo que você crê. E você tem que respeitar também, se ele disser não, né? Mas enfim,
Se você perde emprego por causa da tua fé, querido, foi um livramento. Porque se a pessoa não aceita você cristão ali trabalhando, então não é o local de trabalho para você, ok? Então, por quê? Terceiro motivo, porque você deve pregar, praticar o evangelismo, porque você ama pessoas e quer que essas pessoas sejam salvas, que elas ouçam o evangelho e tomem a decisão de entregar a vida e viver eternamente com você, conosco no céu, no paraíso. Então, se você não pregar, querido, as pessoas estão sendo evangelizadas por tudo que é lado. Tá? Entenda que no dia todo nós ouvimos diversas teologias, diversas narrativas, diversas ideologias, e nosso povo aí fora está se perdendo, tentando buscar solução num governador, num presidente, num partido, numa vacina. É uma busca desesperada. Entende? Mas você, querido, você tem aquilo que vai satisfazer o coração, aquilo que vai preencher o vazio, né, da eternidade que está no nosso coração. Você que tem isso. Então, se você ama as pessoas, evangelize. Evangelize. Tá? Quarto motivo, rapidinho. E vamos para. Ó, esse é legal, isso eu gosto. Esse motivo aqui é interessante. Mateus, vamos para Mateus, capítulo 24. Vocês já até sabem que texto, né? Vocês conhecem a Bíblia, né? Vocês são a bênção de Deus, né? Mateus 24, verso 14, né? Que diz assim, ó: E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Interessante aqui, é uma profecia incondicional. Então preste atenção no que eu vou dizer agora para você. Tá? Você pregando no evangelho, Jesus vai voltar. Isso é uma verdade. E Deus não depende de você para voltar. Ele vai voltar, ele já prometeu. Ele já até disse aqui, deu um spoiler, que será pregado esse evangelho. Mas então, qual é o quarto motivo? O quarto motivo é o seguinte: quando você prega o evangelho, você faz parte do grupo dos últimos dias que dá a mensagem. Você mostra para este mundo e para o lar eterno, para os seres celestiais e também para o reino das trevas, de que lado você está no grande conflito. Quando você evangeliza, você está entrando na profecia, você está fazendo parte do movimento profético que prega sobre a volta de Jesus, sobre a salvação de Jesus, a volta de Jesus e o juízo eterno. Entende? Então, quando você prega o evangelho, você mostra de que lado você está, né, nesse grande conflito. Quando você fica calado, indeciso, você também já está mostrando de que lado você está. Então, abra a tua boca, participe dessa batalha. Essa é uma batalha, gente, que não é para a gente pegar em armas. É uma batalha de narrativas. Narrativas. Por isso que Jesus nos chama para ser testemunhas. Testemunhas, eles precisam relatar, eles precisam falar. Em alguns momentos seremos advogados, isso é verdade. Mas Jesus quer que, a princípio, sejamos testemunhas plenas. Então, é contar, é falar. Tá? Não existe testemunha muda. E mesmo se houver testemunha muda, em algum caso, essa testemunha com certeza vai ter um intérprete, ou se não, ela escreve, enfim. Mas eles contam algo. Eles não ficam calados. Ok? Que lado do exército você está? Que exército você está? O lado das trevas, que fica em silêncio e que não abre a boca? Que narrativa você está levantando? A narrativa da salvação, do evangelho, do reino eterno de Deus? Ou a narrativa de que esse mundo tem solução? Que tem esperança esse mundo? Não estou sendo pessimista, tá, gente? Quanto à vida. Eu só quero gastar minhas energias na batalha que eu sei que eu vou vencer. Eu tenho alguns pastores amigos que não concordam comigo, mas eu vou ser sincero, eu acredito que a narrativa, que a guerra cultural, né, que nós temos que defender a família, os princípios cristãos, porque a esquerda, o marxismo, é porque não sei o quem está destruindo. Querido, isso aí, olha, isso aí para mim é perda de tempo. A batalha que eu quero entrar é nessa, de evangelizar, porque o problema está no coração humano. Então, vamos colocar a nossa força naquilo que Jesus pediu, ide pregar o evangelho. Não falou assim, ide e levantar bandeiras contra o aborto, contra aquilo e tal. Claro, tem coisas aí que a sociedade está fazendo que eu não concordo.
Mas não sou eu que vou ficar levantando bandeiras. Eu vou viver o evangelho e pregar o evangelho. A partir do momento que o abortista ele entra em contato com o evangelho, ele vai refletir, opa, porque não é certo isso. Entende? Aqueles que estão fazendo coisas erradas, a partir do momento que o evangelho entra no coração, ele vai, peraí, o que eu estou fazendo é errado. Então, veja, a gente não vai convencer eles dos erros deles, mas a gente tem que levar aquele que convence o coração pecaminoso, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo. Beleza? Quarto motivo. Vamos para o quinto. O quinto está em 2 Pedro. Esse aqui é um motivo forte, tá bom? Para você que está sofrendo, esse é um motivo fortíssimo que você deve... Eu não compartilhei a tela ainda, né? Aí não dá certo, né? Compartilhar a tela aqui para vocês. Eu vou agora para 2 Pedro, capítulo 3, gente. Verso 10. Olha só o que o Pedrão fala. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento. Presta atenção a palavrinha aqui, ó. Santo procedimento e o quê? Piedade. É as disciplinas espirituais. Uma vida em piedade, tá? Diz assim, ó, como que é essa vida? Essa vida é esperando e fazendo o quê? Apressando a vinda do dia de Deus. Como esse negócio de apressando? Eu acabei de falar que Deus não precisa da gente para pregar o evangelho, a pregação do evangelho é um milagre, Deus não precisa de nós, mas Deus vai fazer através de nós. Veja, o apressando aqui, gente, veja, quanto mais pessoas, imagina se todos nós cristãos, nesse momento, tomássemos vergonha na cara e vivêssemos o cristianismo puro e simples que foi nos apresentado, e esquecêssemos dos prazeres e luxos desse mundo que tem, de uma forma, criado os espinhos e sufocado o nosso viver cristão. Imagine se todos os cristãos, não sei quantos milhões que existem, começassem agora, a partir de hoje, viver o evangelho. Jesus não voltaria mais rápido? Com certeza. Tem um texto nos Parábolas de Jesus, da escritora Ellen White, que diz o seguinte, que Jesus só está esperando uma coisa: a sua igreja tomar uma decisão, a sua igreja despertar, acordar, né? Por isso que Pedro fala, né? Chegou a hora de despertarmos do sono. Não sei se é Pedro ou é Paulo que fala isso, mas enfim, vocês estão entendendo aqui. Então, nós precisamos esperar, mas não é uma esperança, não é uma espera passiva. Nós precisamos esperançar a volta de Jesus. Quando eu esperanço a volta de Jesus, eu estou apressando a volta de Jesus, porque mais pessoas estão sabendo o evangelho, a igreja está se movimentando, eu sou a igreja, eu estou envolvido, eu estou participando, e nesse momento Jesus no santuário celestial entende que nós tomamos a decisão, que nós queremos o reino eterno, e ele vem nos buscar. Quinto motivo é para apressar a volta de Jesus. Muito bem, gente. Vamos lá rapidinho agora que eu quero terminar dizendo o que devo falar. Tá, disse 5 motivos porque você deve evangelizar. Agora, rapidinho, o que eu devo falar? E aqui eu posso abrir um parênteses em outro momento para explicar mais. Mas o que eu falo, pastor? O que eu falo? Eu falo que tem que guardar o sábado, que não é para comer carne de porco? Eu falo que tem que guardar os mandamentos? O que eu falo, pastor? Você fala o evangelho, querido. O que é o evangelho? O evangelho ele consiste. O que tem no evangelho? Que Deus é criador, todos somos pecadores e merecemos a morte eterna, entende? Deus é o criador e nós somos rebeldes, pecadores, todos nós merecemos a morte eterna. E que a solução para a morte eterna, para a nossa salvação, está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E tem um quarto ponto aqui, que é em especial um povo exclusivo, os adventistas, né? Que é chegada a hora do seu juízo. O juízo já começou para os que descansaram, para os mortos, né? Apocalipse 14, a partir do verso 6. Já chegou a hora do seu juízo.
Então, isso que você deve falar, que temos um Criador, que somos pecadores, merecemos a morte, mas em Jesus temos a salvação e o perdão dos nossos pecados e que já chegou a hora do juízo. Ah, esse é o pacote, o Evangelho Eterno. Certo? E agora eu vou finalizar dando você, de maneira prática, como evangelizar. Tá bom? Então vamos lá. Como evangelizar, pastor? Como para colocar em prática isso? Primeiro, cadê aqui? Aqui, tá aqui. Primeiro, antes de tudo, antes de gastar saliva no evangelismo, gaste o joelho no chão. Entendeu? Antes de começar a sair falando para todo mundo, gastando saliva, tentando convencer as pessoas, primeiro, gaste tempo, invista tempo de joelhos. Quer ser um evangelista de maior nível, alto nível? Então, seja então alguém que gaste os joelhos no chão. Ore. Ore antes de tudo. Quer pregar o evangelho? Ore. Senhor, para quem eu vou pregar o evangelho? Ore. Peça, Senhor, traga as pessoas. Mostre no meu dia quem eu vou encontrar. Me dê oportunidade para falar. Ok? Então, oração. Segundo, se coloque à disposição para fora. Tá? E aí eu vou explicar o que é para fora. Eu sei que é muito bom estar na igreja, pregar na igreja, cantar na igreja, passar uma lição, ir na escola sabatina, se envolver com a igreja. É muito bom isso. Isso faz parte do nosso desenvolvimento, ok. Mas quando nós estamos falando de evangelizar, nós estamos falando de sair do saleiro. Tá? Então, estar disponível, à disposição para fora, é estar disponível para os seus amigos no trabalho, ser uma influência lá no trabalho, no que você faz. Use a tua profissão, né, como o teu ministério, o teu talento como o teu ministério. Também esteja disponível para os familiares, os seus familiares. É difícil pregar para os familiares, né? Eu sei, é difícil. Mas temos que pregar para os familiares, aqueles que ainda não conhecem Jesus. Temos que ser o sal para eles. E terceiro, para os amigos e vizinhos. Temos que ser o sal da terra para eles. Ok? Então, a segunda dica é primeiro ore, esteja à disposição para fora. Ok? Terceira, se importe com as dores das pessoas. Antes de tentar convencer, de falar do evangelho, primeiro atenda às necessidades das pessoas. A pessoa está com a barriga roncando, nessa hora Jesus, ela não vai ser com Jesus, a pessoa não vai querer saber de Jesus, ela quer saber da fome, né? Tá com dor, tá no ferimento, perdeu um ente querido, enfim, conforte, console, sirva a pessoa antes, ore, esteja disponível para fora e também se preocupe com as dores, com a situação das pessoas. Tá? Jesus fazia isso. Jesus atendia todas as necessidades. Então depois ele dizia: vem, segue-me. Tá? E o quarto diz o seguinte: fale daquilo que Deus fez, está fazendo e fará por você. Olha o conteúdo da tua conversa. Fale o que, olha, Deus fez isso comigo, olha, eu tinha isso, fiz aquilo, tal, Deus me transformou, eu era mau caráter, eu era mentiroso, eu era drogado, eu era uma pessoa nervosa, eu era uma pessoa impaciente, eu era assim, assim, e Jesus me transformou, me fez, e hoje Ele está fazendo uma obra tremenda, eu tinha medo de fazer tal coisa, e graças a Deus, Deus está me dando força para vencer, e eu creio que Deus um dia vai me tirar dessa terra e levar para um lugar de eternidade. Então diga para as pessoas aquilo que Deus fez por você, o que Deus está fazendo por você e o que Deus fará por você. Ok? Então isso eu queria passar para vocês. Em pouco tempo aqui, 32 minutos, né, que foi o momento que eu comecei a falar aqui, maneira simples do porquê você deve evangelizar, o que você deve falar, e como, né? O como fazer. Agora cabe você agora ter um momento a sós com Deus, orar a Deus e dizer o seguinte: Senhor, me ajude a colocar em prática esse mandamento, que é bom para mim, bom para as pessoas, bom para o teu reino, bom para todo mundo. Que Deus te dê a força, que Deus te dê a graça, que Deus te dê as pessoas, te envie as pessoas e que Deus cumpra a sua promessa de colocar palavras na tua boca e que Ele tire todo o medo de contar, de testemunhar aquilo que Deus fez, está fazendo e o que Deus fará na tua vida. Amém? Esse é o meu desejo.
Que você então comece a colocar em prática essa disciplina tão importante. Com esse pensamento, convido você a fechar os olhos e vamos pedir a graça de Deus. Pai querido, somos falhos, somos pecadores, carecemos de Ti, do Teu poder, da Tua instrução, da Tua misericórdia. E nós aqui, como fiéis filhos Teus, queremos desenvolver a piedade, queremos viver uma vida piedosa e queremos compartilhar as maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida. Dá-nos sabedoria, dá-nos as palavras, dá-nos o jeito, o momento, a oportunidade, a coragem para abrir a boca, meu Deus, e testemunhar das Tuas maravilhas. Por favor, dê discernimento ao Teu povo, dê sabedoria, que não possamos olhar as pessoas como números, como pessoas que estão se batizando, mas nos ajude a ver como seres humanos que precisam do Teu amor, que precisam crer na Sua graça, que precisam receber o alívio do perdão dos pecados e a esperança do novo céu e nova terra. Nos ajude a ser embaixadores do Teu reino aqui nessa terra. Abençoe a todos que estão assistindo, a todos que irão assistir, que a Tua graça poderosa esteja sobre todos nós. E é em nome de Jesus, Pai, nós pedimos essas bênçãos. Amém. Deus abençoe vocês.